A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno da EBD. Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe de jovens, ali do Templo Central da IADERN, Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este trabalho, que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. Querido professor, você já percebeu que neste novo trimestre nós estamos estudando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tem muito a nos ensinar com a sua vida, né? Podemos falar da fé de Davi. Ele era aquele que confiava em Deus desde quando era um simples pastor até assumir o trono. Era humilde, submisso ao Senhor, um verdadeiro adorador. Basta a gente ler os salmos que Davi escreveu e nós podemos contemplar o quão ele adorava ao Senhor. Então, um homem de muitas qualidades e que tem muito, mas muito mesmo, a nos ensinar. E no podcast de hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que tem por título Davi, um casamento real. E para tratar desse assunto, está aqui comigo o professor Matheus Lins. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, querido irmão Cleanto, a paz do Senhor, você, querido professor que acompanha esse podcast, e também, eventualmente, aqueles alunos que nos acompanham. Como o irmão Cleanto bem já introduziu, né? É uma lição de tamanha importância e, como o querido professor já pôde ter percebido, palavras aqui que foram chaves que o irmão Cleanto trouxe, uma delas, a humildade, né? A humildade tão presente nesse homem de Deus, a humildade que acompanhou Davi por toda a sua vida, a humildade que o fez ser de pastor de ovelhas a um rei de Israel, um grande homem de muitas conquistas, né? Sempre tendo como foco, como centro principal de toda a sua história, a sua escolha por Deus, porque ele, segundo o próprio Deus, segundo as Escrituras, era um homem conforme, segundo o coração de Deus. O que torna Davi especial é justamente Deus na vida de Davi. E aí a gente pode estudar um pouco sobre as características da humildade e da vida de Davi no decorrer desta lição, e assim como as outras 13, né? São 13 lições, nas outras 12, né? Sendo essa integrante das 13. E é sobre isso, sobre a humildade de Davi, que nós vamos tecer alguns comentários, né, em ajuda ao professor e aos alunos que acompanham esse podcast. Amém, professor Lins. Exatamente. Essa característica era o grande diferencial de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Para entrarmos na lição, gostaria de começar lendo os objetivos da lição, que são evidenciar a humildade de Davi enquanto noivo, ressaltar o amor de Mical e saber que Deus era com Davi. E o texto bíblico desta lição, que eu já peço para que o professor Lins possa fazer a leitura, está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 ao 26. Pois bem, passemos à leitura. 1 Samuel, capítulo 18, 20 a 26, diz o seguinte: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Amém. Então, querido professor, eu acho importante você iniciar essa aula relembrando quem era Davi, né? Para que a gente entenda, talvez, um dos grandes motivos do porquê dele ser alguém tão humilde, né? Alguém que não se considera digno de ser aí esposo de uma filha
de um rei, né? Então, quem era Davi? Se nós considerarmos aí o contexto em que ele estava inserido, não se podia esperar a proporção que a vida de Davi tomou, né? Ele era filho de Jessé, filho caçula entre 8 irmãos, não era da nobreza, não vinha de uma escola de profetas, nem mesmo de uma família sacerdotal. Seu pai era apenas um belemita, que não tinha aí nenhum destaque, né, nenhuma projeção diferenciada na sociedade. Davi, ele cuidava dos animais, né? Ele cuidava do rebanho do seu pai. Um rebanho pequeno, numa região deserta. É interessante que quando, na lição passada, acho que a lição 3, né? Quando falava do gigante, né? Quando Davi luta contra Golias, uma das coisas que é interessante, né? Que evidencia que esse rebanho era pequeno, é porque um de seus irmãos, quando vê Davi chegando, se aproximando de Golias, que ficava ali provocando, né? O exército de Israel, ele diz: Davi, o que você está fazendo aqui? Por que abandona aquelas poucas ovelhas? Né? Então a gente tem essa noção do quão pequeno era esse rebanho. E aí Davi era este jovem que cuidava desse pequeno rebanho do pai. E se a gente analisar, considerando aí quem era o seu pai, o que ele fazia, a sua idade, né? Com os olhos humanos, Davi não parecia ter aí nada que pudesse impressionar a Deus. E fisicamente, a única coisa que a gente sabe de Davi é que ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência, né? Está lá em 1 Samuel 16, versículo 12, salvo engano. Então, apesar de ser bonito, a sua aparência exterior não destacava em nada. Ele era apenas um pastor, bastante jovem, inclusive. Então, podemos perceber que ele não se destacava de ninguém. Ele não se destacava entre os que o rodeavam. Isso é provado também quando o pai dele, quando Samuel vai procurar o ungido, né, quando o Jessé, ele vai apresentar os filhos ao profeta Samuel, né, o texto lá no capítulo 16, 1 Samuel, ele vai dizer, ele vai apresentando um a um dos filhos, e ele mesmo esquece de Davi, até que Samuel diz assim: mas estes são todos os teus filhos, né? Após passar 7 irmãos, né, apresentar um a um, e Deus confirmar a Samuel que nenhum daqueles é o escolhido. Aí ele vai dizer: Samuel, esses são todos os teus filhos? E aí é que ele lembra de Davi, que estava lá no campo, né, cuidando das ovelhas. Então ele leva Davi à presença de Samuel, e ali Samuel o unge, né? Então Deus, ele escolhe Davi, contrariando aí todas as expectativas dos irmãos e do próprio Jessé, né? E o que poderia parecer talvez ali uma escolha errada naquele momento, se torna o maior rei de Israel. E agora, a humildade de Davi, né? Se a gente for pela definição de humildade, eu trouxe aqui um pequeno fragmento do dicionário do pastor Claudionor de Andrade, que ele diz que humildade é a ausência de orgulho ou soberba, é o juízo que a pessoa faz de si mesma acerca de sua pequenez e deficiências. E nós podemos ver, pelas características de Davi, claramente que ele reconhecia suas fraquezas e, mais importante, ele reconhecia a sua dependência de Deus. E eu trouxe aqui rapidamente algumas características para que você lembre ao seu aluno neste domingo. Davi, ele era alguém que tinha um coração disposto e humilde, né? Antes de ser rei, Davi era um simples pastor, como nós já vimos, mas ele servia com zelo e fidelidade. Ele valorizava aquela função que a gente sabe pela historicidade, né, das escrituras, a gente vê que a figura do pastor não era valorizada. Era sempre alguém simples, que não era rico, que estava ali cuidando do seu rebanho, talvez o rebanho que era quem provia o alimento. Então, sempre alguém pequeno, e mesmo assim, Davi servia com zelo e fidelidade. Mesmo após ele ser ungido, ele continuou servindo a Saul humildemente. E se você lembrar, uma linha do tempo rápida aqui, Samuel unge Davi, ele tinha cerca aí de 15, 16 anos. Depois Davi vence Golias e se torna famoso. Aí ele é perseguido por Saul por vários anos, e só com 30 anos, por volta dos 30 anos, que ele se torna rei. Então ele esperou mais de 15 anos para ser rei, e mesmo assim ele continuou servindo fielmente a Saul. Muitas vezes, quando alguém descobre, né, que tem uma herança para receber, ou que tem algo para que já está garantido, talvez ele ignora alguns princípios, ele passa por cima de pessoas, ele entende que aquelas pessoas não são úteis para ele, porque depois de certo tempo ele assumirá talvez ali um trono, uma herança, uma empresa, mas Davi não, ele esperou, passou os 15 anos e serviu fielmente a Saul até que ele se tornasse o rei, né? Davi também era alguém que tinha uma fé e uma coragem inabalável. Quando ele enfrenta Golias, ele confia não em suas forças, mas no poder de Deus. Isso fica claro até quando Saul tenta vestir Davi com a sua couraça, né? E ele diz assim: eu nunca utilizei isso. E eu não precisarei disso porque eu não, em outras palavras, né? Parafraseando aqui, eu não preciso da força da espada.
Até que quando Davi ele mata Golias e vai até ele, ele não tem espada. O texto diz que ele corre atrás de alguma espada para poder cortar a cabeça, porque ele não confiava no poder das suas mãos, mas de quem o capacitava para vencer aquela batalha e quem o entregou, quem entregou Golias na mão de Davi. E Davi também era muito obediente à vontade de Deus. Mesmo perseguido aí por Saul, Davi ele se recusou a tomar o trono à força. E ele podia fazer isso, mas ele se recusou, ele esperou o tempo certo de Deus. E tudo isso mostra a submissão de Davi à vontade de Deus e, consequentemente, também nos mostra a humildade de Davi, a reconhecer quem ele era, a quem ele deveria obedecer, e mesmo sendo ungido, ele esperou com paciência no Senhor. Quando ele peca, ele não procura, quando ele peca com Batseba, ele não procura se justificar. Isso é uma atitude muito interessante, porque ele se humilha e busca o perdão de Deus. Está lá no Salmo 51. Para nós reconhecermos nossos erros, nós precisamos ter a humildade de enxergar que nós somos o problema, que o problema está em nós. Muitas vezes a gente peca, as pessoas pecam e procuram o erro nos outros, acham que querem justificar o seu pecado mediante a atitude de outra pessoa, ou porque as coisas não estão dando certo, ou porque não era possível suportar tal tentação. Mas Davi não, ele reconhece o erro, ele sabe quem ele era diante de Deus, e a primeira coisa que ele faz é se humilhar diante do Senhor e buscar o seu perdão. Isso é um comportamento típico de um servo humilde, e Davi era esse servo humilde. Então, Davi, ele era esse homem segundo o coração de Deus. Que possamos aprender, então, querido professor, e passe isso para o seu aluno, com Davi, como ser um servo verdadeiramente humilde. Amém? Amém, irmão Cleanto. E você, professor e querido aluno também, já deve ter percebido que o irmão Cleanto nos trouxe aqui, né, com uma fidedignidade muito grande a respeito da história, do contexto de vida de Davi. E o que ficou bem claro, já tivemos a oportunidade de assim observar, é a humildade de Davi, a humildade que o acompanhou por toda a sua vida. E, meus irmãos, muito se fala sobre humildade, mas as pessoas têm percepções equivocadas a respeito de humildade. O irmão Cleanto já muito bem trouxe aqui um conceito sobre humildade. Mas humildade não se confunde somente com honestidade ou somente com submissão. E humildade também não tem nada a ver com se depreciar. Porque, a bem da verdade, todos nós temos um valor diante de Deus e Deus nos deu certas capacidades e nos deu dons, então somos especiais. Agora, o que precisa estar no centro é que não somos especiais por nós mesmos. Somos especiais se Deus estiver manifesto na nossa vida, se o Espírito Santo de Deus estiver presente na nossa vida. E daí a importância de compreender a imanência de Deus, porque muito se fala que Deus é transcendente, Deus está acima de todas as coisas, mas Deus, ele também é presente. E se Deus também é presente, e ele se move dentro de nós e nós existimos através dele, nós precisamos compreender que toda e qualquer dom, capacidade vem e só pode vir de Deus. O talento que você tem vem de Deus. Então, ser humilde não é necessariamente se depreciar. Humildade não é se menosprezar. Humildade é, no fim e ao cabo, pensar menos em si próprio. Salvo engano, foi isso que C.S. Lewis falou em um dos seus livros. Então, nós precisamos ter a exata compreensão da nossa existência e do nosso propósito aqui na Terra. Está escrito lá em Atos 17, capítulo 17, versículo 28, diz o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois sois também sua geração. Então eu não posso dizer que vivo em Deus, que me movo em Deus e existo em Deus, se eu não refletir a imagem desse Deus. E até na oração do Pai Nosso, fica bem nítido quando Jesus ensina a oração, ele fala, pois teu é o reino, a honra e a glória. E o que a gente percebe é que o reino, a honra, a glória, a majestade, todo o poder é tudo de Deus. E aí ele termina dizendo, mas livrai-nos do mal. E o que seria esse mal? O mal do orgulho, o mal que atrai o homem para o centro e põe Deus à margem. Este é o mal de que precisamos nos livrar. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida, porque nele vivemos,
nele nos movemos e nele existimos. Foi isso que Paulo escreveu como ensinamento, e é isso que a gente vê na vida de Davi. Então, a bem da verdade, a lição vai tratar sobre o relacionamento de Davi com Mical, por exemplo, vai tratar sobre a presença de Deus, mas a palavra-chave dessa lição é humildade, porque é justamente a humildade sobre o qual repousou a vida de Davi. Então, se pudéssemos falar mais a respeito de humildade, um primeiro tópico que nós poderíamos tecer algum comentário é que a humildade ela se exterioriza através dos relacionamentos. Ninguém pode ser humilde consigo mesmo. Talvez você dirigindo seu carro, você diga, nossa, como eu sou humilde. Mas humildade não se revela aí no seu relacionamento consigo mesmo, mas é justamente no relacionamento com o outro, com o próximo que você revela a sua humildade. E assim também Davi revelou a sua humildade através do relacionamento com Mical, com o seu relacionamento com Saul e o tamanho respeito que ele dedicou a Saul, quando por diversas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas entendendo a autoridade pela qual Saul era investido, a unção pela qual Saul era investido, ele por respeito, por humildade, sem se menosprezar, porque ele tinha consciência de que havia sido ungido rei também, ele assim não fez, não matou a Saul, não desprezou a Mical, não desprezou a Saul. Então, esta é a humildade que acompanha Davi. Este é o mal de que Jesus nos ensinou para nos livrar. Se você olhar toda a oração, é sempre o centro: Deus, o poder, a honra e a glória. Mas a gente precisa compreender também que humildade não é apenas uma questão, eu sou humilde. Isso aí é orgulho, você não pode confundir humildade com orgulho, porque na pretensão de ser humilde, muitos se tornam orgulhosos. E a Bíblia é clara quando diz que Deus rejeita aos soberbos. Então, meu irmão, querido professor, querido aluno, se você tem em mente, se você anda lado a lado com orgulho, saiba que se você tem o orgulho como amigo, você tem Deus como seu inimigo. Então, a humildade é uma atitude da mente. Você vê que Deus era presente na vida de Davi e, portanto, a sua mente era renovada. O Espírito Santo agia na vida de Davi e, por isso, Davi não tinha outra atitude da mente a não ser se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da autoridade. Veja que a humildade vive sob a poderosa mão de Deus. As escrituras, eu até anotei aqui, estão sempre conscientemente nos levando ao fim de nós mesmos para que possamos encontrar nossa suficiência em Deus. Quando nós somos suficientes a nós mesmos, por nós mesmos, nós estamos nos distanciando de Deus. Esse é o antropocentrismo que foi pregado nos séculos passados e que tão odiernamente é pregado, né? Atualmente ele é tão presente nas ideologias e nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, mas ser humildes também diante do nosso próximo. Lembrando sempre que a humildade é uma expressão de Deus na nossa vida. Amém? Amém, professor Lindo. Então já entramos aqui no tópico 2, que tem por título O Amor de uma Noiva. E aí, seus alunos, talvez, querido professor, se perguntem, mas quem era essa noiva? É bem verdade que a Bíblia fala pouco sobre Mical, né, sobre a história de Davi e Mical. Então, muito provavelmente, se o seu jovem já faz um tempo que não lê ali a história de Davi, ele nem se lembre disso. Então, é muito importante que você relembre a ele quem era Mical, né, faça uma retrospectiva e explique o porquê que Davi ele quer apresentar, quer entregar Mical por que Saul quer entregar Mical a Davi. A gente vai ver isso neste tópico. Então, Mical era a filha mais nova de Saul, né? A Bíblia nos diz que ela amava Davi. Isso está lá em Samuel 18:20, né? 1 Samuel 18:20. E é algo que não é tão comum de ver nas Escrituras, né? Poucas vezes o amor de uma mulher por um homem é tão claramente declarado como foi no versículo 20. Então, professor, acho importante você relembrar o seu aluno em que momento Saul começa a ter ciúmes de Davi, a ponto de oferecer a sua filha para casar com ele por um plano, porque Saul ele tinha um plano em arranjar esse casamento, e o plano era acabar com Davi. E onde é que se origina esse ciúme, né?
O ciúme de Saul por Davi, ele está diretamente vinculado à vitória de Davi contra Golias, né? Acho que foi a lição de número 3. Esse fato, ele coloca essa vitória, né? Essa grande vitória de Davi, um jovem pequeno que não tinha nenhuma espada nas mãos, conseguir matar um grande gigante, né? Tinha ali quase 3 metros de altura e que representava, ele era tão forte e a vitória dele era tão certa para aqueles homens que ele colocava todo o exército em jogo, porque ele dizia: se alguém me matar, nós nos entregamos nas suas mãos. Porque ele sabia que ele era invencível, pelo menos na mente dele e na mente dos filisteus que o acompanhavam. E aí, isso, quando Davi vence Golias, isso coloca o nome dele em evidência de uma forma tal que as mulheres, o texto vai dizer que as mulheres de todas as cidades cantavam e dançavam com alegria, dizendo que Davi matou 10 vezes mais do que Saul. Veja, imagine a afronta, Saul, um rei, e Davi, um menino, e as mulheres de todas as cidades colocam Davi acima de Saul, né? Isso deixou Saul consumido pelo ciúme. Esse grande ciúme gerou as diversas investidas de Saul para matar Davi. E aí no versículo 8, né, essas mulheres que dançavam, estavam no versículo 7 do capítulo 18, e no versículo 8 nós vemos que Saul se indignou com aquelas palavras, e no 9 ele diz que a partir dali Saul não via mais Davi com bons olhos. Então, ele reconhece Davi como uma ameaça ao seu trono, e ele começa a planejar contra a vida de Davi. Se formos ver o versículo 17, ele vai oferecer Merabe, que era sua filha mais velha, para casar com Davi. Mas ele impõe a condição de que Davi ele seja valente e trave batalhas contra os filisteus. Em outras palavras, ele queria colocar Davi sempre em situação de combate contra os filisteus para que ele morresse. Então ele ia casar com a filha, mas tinha que prometer estar ali disposto a travar batalhas e mais batalhas contra os filisteus. Mas aí Merabe, ela acaba casando com outro homem, e o texto nos fala sobre Mical, né, a filha que amava Davi. E é importante, querido professor, fazer uma observação, que desde o início esse casamento ele carrega aí motivações muito misturadas, né? Você tem o amor verdadeiro da filha, um interesse político de Saul, e Davi, um homem corajoso e que tinha êxito em tudo que fazia porque Deus era com ele, completando, ou digamos assim, aumentando o ciúme que Saul tinha sobre ele, pois ele vencia e prosperava em tudo que colocava a mão, né? Então, isso já mostra que esse casamento tinha começava, digamos assim, com as motivações erradas, né? E logo mais até o fim dessa lição você vai perceber o que aconteceu com eles, né? Então, Saul ele estabelece uma condição para dar Mical em casamento. E eu vou ler aqui o versículo 25 do capítulo 18, que diz assim: então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. E Davi, que em tudo era abençoado, como já foi dito aqui, ele não matou só 100, ele matou 200 filisteus, né? Então, mais um plano frustrado de Saul para matar Davi. E Saul, mais uma vez, e eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso já é outra lição, foi a lição passada, de número 5, né, que falava desse símbolo de Davi. Ele mais uma vez tenta matar Davi, e dessa vez, isso já mais na frente um pouco, Mical o salva, colocando na cama ali uma estátua para enganar os mensageiros que foram mandados por Saul para trazer Davi, para que ele o matasse. Então, embora Mical fosse filha de Saul, ela tinha a consciência de que seu compromisso primeiro era com Davi, pois ela era sua esposa. E aí Davi foge pela janela, o texto nos conta isso. E durante esse tempo, Saul dá Mical em casamento a outro homem chamado Paltiel. E aí vale, professor, você fazer apresentar uma rápida linha do tempo para contextualizar os seus alunos. Veja, Davi fugiu, né? Mical salva, ele foge, passa um bom tempo fora. Saul dá Mical em casamento a outro homem. E aí a gente já dá um salto na história, quando lá no capítulo 31 de 1 Samuel, nós vemos que Saul morre na batalha contra os filisteus. E quando ele morre, Davi é ungido rei de Judá. Isso está lá em 2 Samuel 2:4. Mas o comandante do exército de Saul, Abner, ele nomeia Isbosete, ou Isbosete, filho de Saul, como rei sobre as demais tribos de Israel. E por que que é importante falar sobre isso? Porque anos depois, quando Davi ele se fortalece politicamente, ele exige que Mical de volta. Ele diz: eu quero ela de volta. Mas veja, com uma condição para uma aliança com Esbocete. Ele não quer Mical de volta por amor, porque sentiu saudade, mas ele coloca até em xeque que ele a conquistou com a morte daqueles filisteus. Então ele trata ela como um objeto, né? E isso cria um reino dividido, porque Davi reina sobre Judá,
no sul, né? E Isbosete governa o restante das tribos no norte. E durante esse tempo de tensão política, Abner propõe aliança com Davi, é nesse momento que Davi exige Mical de volta. E ele diz: Não verás o meu rosto, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul. Então veja que o retorno de Mical a Davi, ela não é por reconciliação emocional, né? Como eu disse, não é por amor, por saudade, mas por um interesse político. E Mical aí ela é tratada como esse objeto conquistado, né? Ele não se preocupou aí com os seus sentimentos. E aí é importante imaginar como é que estava o coração de Mical, né? Ao ser retirada ali à força de uma nova casa, porque ela já tinha casado com Paltiel, ela havia de alguma forma com algum afeto. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o texto vai dizer que Paltiel ele vai chorando atrás dela quando Abner a tira da casa dele para entregá-la a Davi. Está no versículo 15 e 16 de 2 Samuel 3. E eu vou ler aqui também rapidamente que diz assim: E enviou Esbocete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando atrás e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. Então, se ele sai chorando, acompanhando ela até uma outra cidade, é uma prova de que havia ali pelo menos um afeto, amor. E mesmo assim, ela é arrancada de sua casa porque Davi a exigiu como aliança, né, para Abner, que era o comandante do exército. Então, esse texto ele não nos diz muito. Ela volta, mas nenhuma palavra de afeto é trocada ali entre ela e Davi. E o casamento agora é mais um laço de poder do que o casamento em si, né? E o episódio aí, para a gente fechar essa parte histórica, esse resumo, mais conhecido entre Mical e Davi, acontece em 2 Samuel 6, que é quando Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, com grande festa e dança diante do Senhor, com todas as suas forças ali. Mas Mical ela observa pela janela e o despreza em seu coração. E quando Davi volta para casa, ela o confronta com sarcasmo e diz assim: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, que se descobriu diante das servas como um homem vulgar. E Davi responde de forma mais firme ainda e fria, porque ele diz: Foi perante o Senhor que eu dancei, que me escolheu em lugar de teu pai. E aí o texto conclui dizendo que Mical nunca teve filhos até o dia da sua morte. Eu vejo que a história de Mical realmente é curta, mas ela nos dá alguns insights para que você, querido professor, possa abordar questões sobre o casamento. Notadamente, a sua turma talvez não tenha ninguém casado ainda, mas são jovens que irão se casar e é importante que eles entendam as dificuldades do casamento, é importante que eles entendam a verdadeira forma de amar, como cuidar da sua mulher e como colocar Deus no seu relacionamento, né? A gente sabe que um casamento, né, o amor, ele, sem ter alicerces ali espirituais, enfraquece com o tempo. Mical, ela amava Davi, isso foi dito, mas nunca é dito que ela amava o Senhor. Davi, por sua vez, era profundamente devoto, né? Era um adorador, ali por excelência, podemos dizer, e isso se tornou um ponto de choque entre eles. E aí a gente já pode abordar, aquele professor, se você achar interessante, a questão do jugo desigual. Alguém que é do mundo namorando como alguém que é crente, né? Não há como, não é compatível. Mas isso é um ponto para você abordar. Um outro ponto, as marcas da mágoa, elas corroem a alma. Você veja que Mical, com raiva, provavelmente porque foi arrancada de sua casa, de alguém que talvez ela já até amasse, que era o Paltiel, já tinha construído uma certa história, e aí ela é arrancada, né? Sem se preocuparem com os seus sentimentos, ela é tirada de lá, usada como moeda política. E isso gerou nela uma mágoa que ela usa para confrontar Davi, quando vê Davi feliz, saltando e dançando, quando traz a arca para Jerusalém. Então, essa amargura afastou mais ainda Davi dela, né? E um outro ponto que eu também achei importante tratar é que os casamentos destruturados na fé acabam por ser frágeis, né? O casamento entre Davi e Mical mostra como o desequilíbrio espiritual, né, e a falta de reconciliação emocional levam à esterilidade, né? Tanto física quanto simbólica. E essa história de Mical e Davi, né, se podemos dizer assim, o que que ela representa, a gente vai ver primeiro que ela é cheia de contraste, né, amor, poder, devoção, frieza, tem festa, desprezo, né? Ela nos convida a refletir sobre o que sustenta os nossos relacionamentos. E falando aqui especialmente dos relacionamentos conjugais. O amor verdadeiro, ele precisa andar de mãos dadas ali, com respeito mútuo, a fé compartilhada e o perdão sincero. Então, que Deus nos ajude, né, para que possamos construir relacionamentos sólidos, onde ele está centralizado, né? Onde ele é o centro dos nossos relacionamentos. Passe isso para o seu jovem, querido professor, para que ele entenda que a chave de um relacionamento de sucesso é ter o Senhor como centro dele. Amém? Amém, irmão Cleante.
E quem nunca, né, pelo menos os casados, nunca ouviram, né, aquele texto bíblico que o pastor certamente, no seu casamento, você, querido professor que já é casado, ou você, aluno também casado, ouviu, né? O pastor, ele lê sempre, é comum. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isso está escrito lá em Mateus 19:6. É interessante, meus irmãos, porque toda a história aqui já foi falada, a história de Mical, a história do relacionamento de Mical com Davi, mas a gente consegue compreender que certamente houveram momentos muito felizes no relacionamento deles, principalmente por conta do amor de Mical por Davi e a devoção de Davi também a Mical, quando, por exemplo, ele quis resgatar a sua esposa de volta, né? Então, o que Deus uniu, ninguém separe. Agora, há importantes ensinamentos também sobre casamento que nós precisamos compreender, e eu acho que é importante você, professor, passar para o seu aluno. E nós não poderíamos deixar, né, de lembrar aqui, já falando um pouco de relacionamento, de casamento, dos conflitos que tem, né, e naturais dentro de um casamento, como o próprio como a própria Mical teve com Davi, quando o Davi trazendo a arca dançou lá, né, e Mical, ela não compreendeu, ali foi um conflito realmente de compreensão daquela humildade que Davi tinha e o gesto que ele teve em dançar perante o Senhor. Então ali já demonstrou um conflito, dentre tantos outros, né, que certamente Mical e Davi tiveram. Mas eu gostaria de trazer aqui, e aqui até como como uma memória mesmo, para relembrar ao seu aluno a importância do casamento, né? Nós precisamos falar sobre isso, isso que muitas vezes é até um tabu, né? Dentro das igrejas, muito se fala, você tem que escolher a pessoa certa e tal. Mas antes disso, a gente precisa compreender qual o propósito do casamento, qual o propósito, e aqui falando mais especificamente para os homens, né? Nós somos professores, qual o propósito no casamento e quais são os mandatos envolvidos dentro de um casamento. Existe uma frase muito célebre, né, que muito conhecida, que diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Essa frase é um tanto quanto equivocada quando a gente compreende o que seria a auxiliadora idônea lá que Deus fez lá no Gênesis para Adão, né, lá no Jardim do Éden. Vamos relembrar o texto que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, 21 a 23. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, meus irmãos, o que nós podemos compreender é que Deus, ele fez a mulher a partir do homem e depois a formou para ser diferente. Mas lembre-se que Deus formou uma varoa auxiliadora idônea. Em outras palavras, Deus tornou a mulher adequada. Por isso que a mulher não está por trás de um grande homem, né? Segundo a frase célebre, mas ela se encaixa no homem perfeitamente e os dois se complementam. É esta a compreensão exata de um casamento que Deus fez. Um homem, ele viu que tudo era bom, mas depois olhando bem, mas tudo não era tão bom que não pudesse ficar melhor. Ele viu que o homem precisava de uma esposa, de uma mulher, e aí Deus formou a mulher com a sua importância, ambos complementando um ao outro. Por essa razão, o homem deixará, isso está escrito lá em Gênesis 2, 24 ao 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não são duas, é uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quer dizer, aquilo que os tornavam mais
naturais, como a própria nudez, um do outro, não se envergonhavam. E o propósito era justamente esse: o homem, tanto o homem como a mulher, deixar pai e mãe e se unirem numa só carne. E aqui, meus irmãos, trazendo um pouco aqui do tema da humildade e relacionamento, é até interessante que eu falo com propriedade, porque sou casado, o irmão Cleanto também é casado, ele pode ratificar isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, se vocês querem ser humildes, casem. Porque muitas vezes nós homens, né, nos achamos muita coisa, a última Coca-Cola no deserto, e sempre é bom ter a sua companheira ao lado, a sua adjutora, a sua auxiliadora, descendo um pouco. Ei, desça do salto, você não é tudo isso não, né? Uma boa mulher, né, traz a compreensão exata do que nós somos. Nós precisamos, em uma certa medida, nos diminuir. Confesso que é muito difícil, às vezes, né, irmão Cleanto? Eu não sei, e aí eu estou falando particularmente de mim, às vezes é muito difícil compreender esse mundo feminino, né? Esse mundo, essa cabecinha da mulher. Mas Deus tornou esse desafio justamente uma atração para o relacionamento. É justamente a beleza desse diferente que torna homem e mulher complementares, todos numa só carne. E aí, meus irmãos, sempre fica o aviso, aquele aviso que está lá em 1 Coríntios 13, 4 ao 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus irmãos, essa é a compreensão de amor, essa é a compreensão de casamento que deve ser passada para o seu aluno. E esta lição, apesar de falar muita história, de trazer muitos acontecimentos históricos da vida de Davi, do relacionamento dele com Saul, que também era rei, e do seu relacionamento com Mical, eu acho que a compreensão nesse aspecto da lição é trazer justamente e relembrar o aluno o que seria o casamento de Deus. Não é o casamento perfeito, porque certamente nós somos imbuídos de muitas convicções, e aí nesse aspecto é muito difícil descer do salto, né? Nós somos orgulhosos e às vezes se humilhar é muito difícil, mas é isso, o casamento é justamente uma revelação ou uma expressão clara do que é o exercício da humildade. É nós não somente recebermos, mas primeiramente, mais importante, estarmos dispostos a dar. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Ele deu o seu filho. Veja a compreensão do amor, o amor que doa. Este é o amor verdadeiro, o amor que nós precisamos atrair para o nosso casamento, e é a compreensão que você precisa colocar na cabecinha do seu aluno. Querido professor, um casamento perfeito é o casamento que Deus está no centro. Problemas haverão sempre, conflitos haverão sempre. Eu mesmo enfrento diariamente vários conflitos do dia a dia, responsabilidades, boletos para pagar, não é, irmão cliente? São tantos, Verdade. mas Deus em tudo ele provê. E Deus, ele sendo o centro, ele trazendo para nós realmente o conceito perfeito de amor, tudo vai dar certo. Amém, meus irmãos? Então lembre-se, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E quem é a verdade, a não ser Jesus, quem é a verdade, a não ser a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, este amor verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mical e Davi tiveram alguns conflitos. Mical, por exemplo, e aí quando o irmão Cleanto falou em julgo desigual, é importante que a gente compreenda que nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. E por isso também nós não podemos nos colocar em um julgo desigual. Então a gente vê em Mical uma esposa que acabou desprezando a devoção do rei. Apesar de amá-lo com todas as suas forças, ele acabou desprezando aquilo que tornava Davi ser
quem ele era, humilde a sua devoção. Quer dizer, quando Davi trouxe a Arca da Aliança, Davi tinha dançado com todas as suas forças diante do Senhor, vestiu até uma estola sacerdotal. Mical repreendeu, acusou ele de que estava se humilhando demais diante do povo. E aí, meus irmãos, a consequência, o próprio irmão Cleanto já falou, né? Eu acho que a Bíblia é perfeita, ela é inerrante, a palavra de Deus é inerrante. Algumas coisas parecem detalhes, né? Simples detalhes, mas trazem uma compreensão muito grande, né? Mical teve uma consequência. A Bíblia é muito clara quando diz que Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Essa infertilidade de Mical, que poderia ser um problema realmente físico, mas essa infertilidade traz-nos uma mensagem espiritual de que o amor ele precisa frutificar. Então, meus irmãos, é muito difícil nós estarmos em julgo desigual. Lembre isso ao seu aluno. Relembre a ele a gênese do casamento, mostra a ele o porquê que Deus criou o homem e mulher e que ambos os dois têm um mandato no Senhor, que é cuidar da criação, cuidar das coisas que foram criadas, todos como administradores, mordomos de tudo quanto Deus dá aqui para eles. E para nós, né, nos relacionarmos tanto com nós mesmos e com o próximo, tanto com a criação de Deus. Amém, meus irmãos? Bem, querido professor Lins, você abordou aí, trouxe diversos pontos, e o professor tem muito pano para manga para esta aula deste domingo. O tópico 3, querido professor, como você já viu, ele tem por título Deus era com Davi. E esse tópico a gente vai se abster de comentar, porque na verdade ele é um tópico que não é exclusivo dessa lição, mas ele perpassa todas as 13 lições. Porque o grande sucesso de Davi, o homem que ele foi, tudo se deu porque Deus era com ele, né? Deus era com Davi porque ele cultivava esse coração sensível à sua voz. Mesmo não sendo perfeito, a gente sabe dos problemas de Davi, ele era profundamente comprometido com a vontade de Deus. Ele buscava comunhão constante, ele adorava com sinceridade, se arrependia genuinamente quando errava, confiava em Deus em meio às batalhas, as suas decisões eram amparadas por Deus e até nas perseguições. Então, por isso que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. E a presença de Deus na vida de Davi, ela foi a base aí de suas vitórias, sua liderança e a sua restauração. Isso é um exemplo, né, de que Deus ele se agrada mais da disposição do coração do que da aparência ou posição. Então chegamos, eu não sei se o professor Lins tem algo a acrescentar sobre esse tópico 3, mas eu vejo como um tópico muito abrangente que não cabe a gente falar muito sobre ele aqui, porque, como eu disse, ele perpassa todas as outras lições. Então já trago aqui as minhas considerações finais, desejando a você, querido professor, uma excelente aula, que Deus o use como um instrumento nas mãos dele para falar e edificar a vida dos seus alunos. Professor Lins, eu já me despeço aqui também. Um grande abraço e até o próximo EBD em Síntese Podcast. Amém, irmão Cleanto. Eu ouso até discordar do senhor quando você disse que não iria tecer comentários, porque o senhor fez, né? O senhor acabou comentando de fato, e realmente, se nós pudéssemos resumir a lição e quem Davi era, por quem ele era, é justamente isso, a presença de Deus na vida de Davi o tornava ser quem ele era. Então, quando a gente fala, eu já comentei sobre isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era um homem segundo o coração de Davi. A expressão é clara, um homem segundo o coração de Deus. O que tornava Davi especial não era ser quem ele era por ele, mas ser quem ele era por Deus. É Deus na vida de Davi que o tornava especial. Então, quando a gente tem essa compreensão, nós percebemos que esse conceito de heróis tão difundido, né? Ah, Davi foi um herói, Sansão foi um herói. Meus irmãos, na realidade, nós somos pó, nós somos miseráveis. Até a nossa justiça, que talvez reputamos ser alguma coisa, diante de Deus é como trapo de imundícia. Então, meus irmãos, nós precisamos estar bem cientes de que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, se trazemos Deus para o centro, toda a nossa vida está bem resolvida.
com conflitos, mas bem resolvida, porque temos a serenidade de que Deus conosco estará sobre qualquer conflito, qualquer problema, que este é o Deus do impossível. O Deus que estava na vida de Davi também pode estar na sua vida e deve estar na sua vida. Então, meus irmãos, o que torna o ser humano especial não é o título que ele ostenta. Talvez alguém diga: ah, dê dinheiro e poder a fulano que ele se mostrará quem ele é. Não, meus irmãos. Poder, dinheiro, Davi, Saul, todos eles tiveram. Todos, Salomão teve dinheiro e poder, mas você conhece o homem, o quanto mais você vê Deus na vida dele, e o quanto mais o Espírito de Deus se revela naquela vida. Amém, irmãos? Fico aqui deixando o meu agradecimento a você, querido professor, que nos acompanhou até agora, a você, querido aluno, e a você, irmão Cleanto, né, meu fiel companheiro aí desse podcast no dia de hoje. E peço a Deus que a compreensão dessa lição seja estendida também ao seu aluno, querido professor, e que Deus te abençoe e continue frutificando esse importante trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.